Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Discreta e eu vou falar sobre 3 leituras aqui para encerrar o mês de maio, que fazem parte de 3 projetos que eu venho fazendo. Um deles é o projeto de ler a comédia humana e o título da vez aqui foi essa novela, A Mulher Abandonada, não tem nem 100 páginas e foi publicado em 1832. E a gente tem como protagonista a senhora de Bessin, que na verdade ela foi abandonada no Pai Goriot, que é o livro que eu li anteriormente, está linkado o vídeo sobre ele aqui embaixo. E o Pai Goriot, onde ela foi abandonada pelo amante, que é um português, o Senhor da Ajuda, foi publicado posteriormente, né, em 1834. E no Pai Goriot ela é apenas ali uma figura secundária, ela não é a personagem principal da história. Mas aqui ela já é a figura central e a gente vai agora acompanhar a vida dela depois que ela foi assim triplamente abandonada, tanto pelo amante, pelo marido e também pela sociedade francesa. A sociedade francesa não aceitou ali o adultério dela, né, que é bem estranho, porque naquela época, pelo que a gente lê, parece que o adultério era meio que fazia parte ali da etiqueta até, né. Mas o fato é que ela foi meio que escorraçada ali pela sociedade francesa, e nesse livro ela teve que se mudar para a província, onde ela vive ali numa casa bastante isolada de todo mundo, sem receber visitas, né, por opção dela mesma. E aí a gente tem um outro personagem que é o Gaston de Nil, que por questões médicas ele é orientado a se afastar ali também da agitação parisiense e vai ali para o mesmo local, para a mesma cidade onde que ela está. E nessas cidadezinhas as fofocas correm e ele toma conhecimento ali que essa senhora ali tá lá. E ela é 10 anos mais velha que ele, né? O Balzac, ele parece gostar muito desses romances em que entre mulheres bem mais velhas, né? Bom, então, e ele toma conhecimento dessa história e acaba se interessando realmente em conhecer e entrar na vida dessa mulher, mas de forma até meio obcecada, né? Então foi uma história que realmente não me convenceu muito, porque se pra mim já é difícil entender, acreditar nessa coisa do amor à primeira vista, nesse livro aqui a gente tem o amor à vista nenhuma, né? Porque ele simplesmente se apaixona por ela, jura amor eterno, sem sequer tê-la visto uma única vez. Então esse é o começo do livro. Depois o Balzac acaba até se redimindo um pouco no conto, porque depois a gente vai ver que ele vai mostrar um pouco, ele muda um pouco, ele vai mostrar pra gente a volatilidade ali dessa coisa de juras, de amor eterno, fidelidade eterna, esse tipo de coisa. Então ele acabou se redimindo ali ao final. Mas também não tem nada de extraordinário no conto. O que eu achei mais interessante realmente foi o prólogo do Paul Hohner, que agora eu sempre estou transformando em pós-fácil, né, porque sempre tem spoiler, mas em que ele tirou uma dúvida que eu sempre tive à medida que eu estou lendo a comédia humana, que é a cronologia que ele escolheu para a publicação de seus títulos, né? Porque muitas vezes a gente vai acompanhar a vida ali de um personagem que foi publicado num determinado ano e posteriormente foi publicado um livro em que aquele personagem era mais jovem, então não tem muita sequência assim cronológica. E nesse prólogo o Paulo Hohner explica pra gente que na verdade o Balzac ele justificava essa escolha porque na vida da gente é assim. Então eles citam um exemplo que, por exemplo, quando a gente vai a uma festa e a gente está conversando com determinada pessoa e ela apresenta um fulano lá, olha, aquele lá, ele já é um senhor aposentado e ele fez isso, aquilo, é casado, tem neto, tem filho, tá, então a gente está conhecendo essa pessoa ali já com a sua vida estabelecida. E depois alguém vai falar da sua vida lá atrás, quando ele era jovem, quando ele era adolescente, né, o que ele fez antes. Então mostrando ali o mosaico que é a vida e que nem sempre a gente vai conhecer a vida das pessoas ali exatamente na ordem cronológica, tá?
Então dá pra dizer que eu até achei o prefácio gostei mais do prefácio até do que do livro em si. Mas apesar de não ter sido uma grande obra, eu ainda não me cansei do Balzac. E mesmo quando o livro dele não é lá essas coisas, não é uma leitura assim enfadonha ou chata, né? Então tá aqui A Mulher Abandonada. E o outro projeto que eu tô praticamente concluindo, acho que eu concluí com esse aqui, que é ler os romances do Victor Hugo, né? A grande parte da obra dele é poesia, isso eu não pretendo ler, porque eu não gosto muito de poesia, e acho que poesia tem que ser lida no original, né? Então foi este livro aqui, peguei na biblioteca, tá? O Claude Gex, ou Gex, sei lá como que se lê isso. Quando a gente, e tem assim tem umas 20 páginas isso aqui, foi publicado em 1834, e quando a gente vai ver a bibliografia do Victor Hugo, esse título aqui, ele tá incluído entre os romances dele, mas eu não sei porquê, porque na verdade ele é um conto mesmo, mas em qualquer bibliografia que a gente encontra, ele tá lá incluído como fazendo parte dos contos, né? Junto com essa edição aqui a gente tem Os Trabalhadores do Mar. E esse livro aqui, esse conto, ele vai contar pra gente a vida desse personagem, que é um operário bastante probo, bom, e ele é muito pobre, por uma questão ele acaba ficando desempregado, e para sustentar ali para sua mulher e seu filho não morrerem de fome, ele pratica um roubo e vai preso por conta disso, né? E lá na prisão a gente vai ter um embate entre ele e um determinado carcereiro que se toma ali de inveja ou de ciúme desse personagem, desse preso, porque ele tem uma certa, pelas suas características ali morais, né, pela sua integridade moral, ele acaba adquirindo ali uma ascendência sobre todos os outros presos, né, que o procuram para aconselhamento, né, e ele é muito na dele, não interfere com a vida de ninguém, mas ele vai provocar ali a ira desse carcereiro. E aí vai se desenrolar esse conto em torno ali dessa relação ali entre esses dois personagens, tá? Então, bom, esse livro aqui, você lendo esse conto aqui, você percebe que ele é uma espécie de esboço, apesar que ele foi publicado depois do livro que veio se tornar o Último Dia de um Condenado, que é de 1829. Então, nesse livro, O Último Dia de um Condenado, o Victor Hugo, ele faz ali uma defesa assim, bem eloquente pelo fim da pena de morte, né, que ele era super contra. Então, as ideias que a gente tem lá em O Último Dia de um Condenado estão bem mais desenvolvidas, e aqui é como se a gente encontrasse ali a sementinha ali do que viria a ser aquele livro, mas o interessante é que esse aqui veio posteriormente, né? Então ele faz uma crítica aí tanto ao sistema prisional quanto a própria questão da pena de morte ali, que ele considerava ali ele chamava de um assassinato judicial, né? Então, bastante interessante, eu acho que vale a pena, porque a gente vai perceber que o Victor Hugo teria sido bom se resolvesse escrever mais contos, né? Bom, e o terceiro projeto é o proposto pela linha Aimee, o Read More Shakespeare. O meu é bem mais modesto, porque eu só vou ler as 12 peças que estão aqui nesse volume que eu tenho da LPM, e ela vai ler toda a obra, né? Mas a obra da vez foi O Mercador de Veneza, publicado ali, eles acreditam, em torno de 1594, 1596, e ele é classificado entre bem curtinho, né? Tá classificado entre as comédias shakespearianas. Bom, e ele vai contar pra gente a briga, né? Não sei se dá pra dizer briga. Vai falar sobre uma dívida de Antônio, que é um mercador de Veneza. Então ele deve um dinheiro lá para um judeu, um Shylock, e esse judeu ele não consegue pagar essa dívida, e aí vai falar sobre a vingança que esse judeu perpetrou ali contra esse mercador de Veneza, que é cristão, né? Então a gente percebe que ele não está interessado em receber ali o montante da dívida, muito pelo contrário, mas a forma como ele escolhe para cobrar essa dívida mostra que o que ele quer realmente
é vingança, e não é uma vingança assim pessoal contra o Antônio, porque ele pessoalmente não fez nada contra o judeu, mas fica meio evidente que é uma coisa ali, uma rixa ali de judeus contra cristãos, né? Então até isso aqui tem um caráter assim um pouco, sei lá, negativo para o lado dos judeus, né? Um tanto quanto preconceituoso, mostrando ali o estigma que tinha naquela época, que essas pessoas tinham naquela época, de serem extremamente ambiciosos e que só pensam em dinheiro, né? E que não perdoam. Então ele deixa evidente ali esse estigma que parece que era bastante comum ali na época, né? Eu achei interessante a peça, eu acho que até agora das que eu li foi aqui a única que me surpreendeu, porque eu não conhecia o final, não sabia como que acabava. E eu acho que todas as peças do Shakespeare, a gente mesmo não tendo lido, elas estão tão ali presentes, estão tão entranhadas ali no nosso inconsciente, que a gente meio que já conhece, mas superficialmente os personagens, os enredos e muitas vezes até o desfecho das peças, tá? E essa aqui me surpreendeu porque eu não sabia como ia terminar. E eu gostei porque a gente tem uma personagem ali feminina, a Pórcia, que é uma espécie ali de Salomão, né? Tem um filme com o Andy Garcia, eu acho que é, ou Al Pacino, acho que é Al Pacino. Eu assisti há muito tempo atrás, mas também não me lembrava de nada desse filme. Eu até pretendo rever agora para comparar, agora com a leitura mais fresca. Mas eu gostei bastante dessa peça, tá? Resenha não dá pra fazer, mas eu vou deixar aqui linkado o vídeo da Aline Aimee, que ela fez uma resenha, um vídeo resenha sobre esse livro. Eu ainda não vi a resenha porque eu não quis me influenciar pelo que eu ia falar, que não é praticamente nada, perto do que eu sei que ela deve ter comentado ali, tá? Mas agora que eu gravei o vídeo, eu vou poder assistir aí ao vídeo da Aline, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, deixem aí nos comentários quais são seus projetos, que vocês leram desses autores, né? E quais autores ali vocês pretendem ler a obra completa, né? Então é isso, e eu volto no próximo vídeo para começar a falar das minhas leituras de junho. Até mais!